Boa noite. Boa noite, gente da Acessa.com. Guardando aí o pessoal entrar para a gente conversar, bater um papo sobre benefícios previdenciários durante a pandemia. O INSS está fechado, situação complicada para a maior parte dos brasileiros. Estamos vivendo momentos complicados, né, financeiramente. E eu acredito que seja uma preocupação importante, né, dos espectadores, das pessoas que estão antenadas aí na internet, das pessoas que estão esperando um benefício previdenciário, quando que a agência volta, como é que a gente vai fazer, como que a situação previdenciária vai ficar, como é que o INSS vai lidar com essa quantidade de benefício, porque com certeza, né, vamos ter muitos benefícios. A gente já está aí indo para 4 meses nessa situação de pandemia, uma situação muito complicada. Peço desculpas, né? Algumas pessoas apontaram, né? Paula, professora, eu sou professora em algumas faculdades em Juiz de Fora, e o pessoal falou, tá errado, né? O link na Acessa.com tá mostrando que é quinta-feira, mas dia 15 é quarta-feira. Eu falei, não, é quarta-feira. A Acessa até retificou a campanha, né? Fez uma nova propaganda, fez uma nova arte para a gente divulgar, mas mesmo assim muita gente achou que seria, né, na quinta-feira, então tô aqui já avisando, é hoje, vou esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Uma boa noite para vocês. A gente vai conversar bastante sobre previdência social, benefícios previdenciários, como é que fica a situação dos benefícios durante a pandemia, como é que a gente vai ficar quando o INSS retornar, tá? Vou dar uns minutinhos aí para o pessoal ir fazendo login. Um tema muito importante, o INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social, importante autarquia do Estado brasileiro, cuida das pessoas no momento que elas mais precisam. Então, seja um auxílio-doença, um salário-maternidade, uma pessoa que está precisando de aposentar, já está há muito tempo trabalhando, quer saber quanto tempo falta para sua aposentadoria. A gente tem várias coisas que é o INSS que administra, e a preocupação de todo mundo é, o INSS está fechado, quando que vai voltar a funcionar, como que vai ser quando voltar a funcionar, a preocupação, né, da cautela. O público do INSS é um público muito vulnerável, são pessoas de baixa renda, são pessoas, na sua grande maioria, doentes, né, que estão ali pedindo um benefício, um auxílio-doença, um afastamento, um auxílio-acidente. Então, essas pessoas, a gente precisa saber, né, exatamente como conduzir esse retorno da agência para evitar de colocar essas pessoas num local fechado, com pouca ventilação, que pode ser muito amplo para a circulação do vírus. Então, para todas essas preocupações, nós vamos conversar aqui sobre isso hoje nessa live do canal Acessa.com, de conversar sobre o benefício previdenciário. Vocês podem mandar perguntas, tá? As pessoas que estiverem acompanhando a live, quiserem mandar alguma pergunta. Ah, Paula, eu quero falar sobre aposentadoria, eu quero que você fale alguma coisa sobre quem pediu seguro-desemprego, o Ministério do Trabalho não está dando conta de avaliar o seguro-desemprego. Paula, eu gostaria de saber como é que vai ficar o benefício de quem foi negado, né? A pessoa entrou, fez o pedido, perícia documental, juntou os documentos e mesmo assim o INSS negou. Cabe recurso, eu faço um recurso administrativo, fiquem à vontade, podem fazer as perguntas, eu vou respondendo no decorrer da live ou eu posso responder depois, numa outra oportunidade, não tem problema, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre o que é, né, os benefícios que o INSS está cuidando, mesmo durante o período de isolamento social. Estamos presos em casa, a agência está fechada para evitar muita gente, né? Boa noite, linda, tudo bem? Para evitar muita gente num local fechado. E aí, como é que o INSS está cuidando desses benefícios? A gente pode pedir todos os benefícios do INSS da mesma maneira, gente. A agência do INSS está muito informatizada. Os funcionários do INSS estão trabalhando em home office.
que significa isso? Eles estão de casa com seus computadores ou até computadores, né, que estão ali servindo ao serviço público, estão logados no sistema fazendo o cuidado dos processos administrativos. Inclusive, o INSS tem batido metas de andamento nos processos administrativos, porque sem ter que atender ao público, sem ter que parar o atendimento para eventualmente cuidar de uma dúvida, atender uma pessoa, tirar as dúvidas daquele atendimento presencial, o que está acontecendo? O serviço está correndo. O serviço administrativo interno, os servidores estão em casa por conta de cumprir o seu horário e cuidar dos processos administrativos. Então, aposentadorias, processos de revisão, pedidos que nós já tínhamos feito há muito tempo, estão tendo andamento agora, tá? Então, olha, já tem mais uns minutinhos, já tem muita gente aí acompanhando a nossa live. Vou me apresentar novamente, vou dar aí entrada para a gente poder recomeçar o tema e esquentar aqui para falar nessa quarta-feira fria, falar de INSS. Meu nome é Paula Assunção, sou professora e advogada, especialista em direito previdenciário, em direito público, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu trabalho exclusivamente com aposentadorias, benefícios do INSS, aposentadorias de servidores públicos, de militares e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter um papo aqui sobre como que as agências do INSS estão funcionando, mesmo fechadas, e o que está sendo feito com os benefícios que as pessoas estão fazendo os pedidos se a agência está fechada, tá? Então, primeira coisa que eu já expliquei para quem está chegando agora na nossa live, comecei agora, não se preocupem, vocês não perderam nada. Primeira coisa que eu expliquei é que todos os benefícios que qualquer pessoa quiser pode fazer o pedido normalmente. Quero fazer meu pedido da aposentadoria. Pode fazer? Pode. Quero fazer pedido de auxílio-doença. Posso fazer? Com certeza. Salário maternidade. Faz o pedido normalmente? Faz o pedido normalmente. As agências estão fechadas, mas os funcionários estão em home office, tá bom? Esse é o primeiro passo. Segunda questão. Como que está sendo a análise desses requerimentos? Bom, quando a gente está com a agência aberta, os servidores estão ali, eles vão tirar uma dúvida, você pode fazer um atendimento presencial, você pode tirar sua dúvida pessoalmente, levar um documento. Muitos dos nossos cidadãos segurados da Previdência Social não têm intimidade com o computador, têm dificuldade de digitalizar um documento para mandar por um canal digital. E quando a gente faz isso na agência, se torna muito mais simples. Eu levo a minha pasta, né? O segurado leva a pasta, vai no balcão, o servidor está ali, digitaliza a documentação, dá entrada no benefício. Não tem servidor trabalhando por conta da situação da pandemia, mas isso não significa que o serviço está parado. Faça um requerimento, o INSS vai avaliar o que ele já tem no seu cadastro. Daí uma palavrinha que muita gente já conhece, outras pessoas não sabem o que significam, chamada CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS é o seu cadastro previdenciário. Ele conta a história da sua vida previdenciária, onde você trabalhou, quanto que você ganhava e quanto tempo que você ficou naquele trabalho. É importante? Importantíssimo. Por quê? Porque você precisa conferir se o CNIS tem todas as informações que fazem parte da sua vida de trabalho. Pode faltar alguma coisa? Pode. Não é comum, mas pode acontecer do INSS não ter alguma informação. Às vezes, algum cadastro, algum lugar que você trabalhou de carteira assinada, não teve aquele cadastro no INSS. O empregador pode não ter contribuído para o INSS. E aí, o que vai acontecer? O INSS não sabe quanto tempo você ficou trabalhando naquela empresa. Como é que ele vai contar aquele tempo para você? Ele não vai contar. Para ele, aquele tempo tem algum problema, tem alguma pendência. Então, dê uma olhadinha no seu CNIS, fica acessível no seu aplicativo do Meu INSS, no site do INSS você também consegue ver. Ali você consegue comparar se toda a sua vida de trabalho, o INSS tá ali, tá tudo em dia, se tá tudo cadastrado corretamente. Tá cadastrado? Faz o pedido do benefício que você tem interesse, principalmente se for os benefícios que a gente chama benefícios programados.
O que são benefícios programados, Paula? Vou falar com vocês. Benefícios programados são aqueles benefícios que você pode se planejar. Então, olha, eu quero me aposentar aos 60 anos, eu quero me aposentar aos 63 anos. Você sabe exatamente quando você vai chegar nessa idade e quanto tempo você precisa trabalhar para poder se aposentar naquela idade. Então, os benefícios programados são os benefícios que a gente precisa acumular tempo de contribuição e idade. A idade, o tempo vai fazer o serviço dele, né? O tempo vai passar e nós vamos envelhecer. O tempo de contribuição, a gente precisa contribuir. Nós podemos pagar como autônomos ou podemos pagar com a carteira assinada. Carteira assinada, o patrão paga para você. Se você é autônomo, advogado, contador, psicólogo, médico, você não trabalha fichado em algum lugar, você não tem um patrão, você faz o seu próprio horário, tem o seu escritório ou consultório, aí você precisa contribuir para você, porque o INSS não está sabendo que você está trabalhando, ele precisa receber essas contribuições, tá bom? Muito bem, fiz o meu pedido. O INSS vai apresentar assim, ó, tô precisando de documentos para comprovar esse tempo trabalhado. Ele pode pedir sua carteira de trabalho digitalizada, ele pode pedir seus documentos de identificação, ele pode pedir documentos para comprovar se você trabalhou em condições especiais. O que é trabalhar em condições especiais para quem está assistindo a gente agora na live da Acessa.com? Condições especiais são aquelas condições insalubres, as pessoas que trabalham com ruído muito alto ou que trabalham num ambiente muito quente, ou os médicos, enfermeiros, as pessoas que estão na linha de frente do combate à Covid-19, que trabalham num ambiente infecto-contagiante. Essas pessoas, elas têm direito a ter uma contagem um pouco diferenciada do tempo delas de trabalho. Então, o INSS costuma pedir um documento para complementar a análise, tá? E é por isso que muitas das vezes o benefício vai aparecer que está faltando uma exigência. Para quem está acompanhando aí na mídia, muito comum os jornais falarem assim, olha, tem mais de 1 milhão de processos no INSS e desses metade estão esperando cumprimento de exigência. Cumprimento de exigência é isso, é o INSS falar, preciso de um documento para complementar a minha análise e a pessoa tem que mandar esse documento para mim. E aí você digitaliza o PPP e o INSS vai avaliar se você tem ou não direito ao tempo especial oriundo desse trabalho, tá? Tô vendo uma pergunta aqui, ó, a Val tá perguntando, e quem trabalhou com telefonia? Bom, telefonia, num primeiro momento, eu preciso saber, Val, qual que é o agente nocivo ao qual você estava sujeita. Você está falando de ondas, você está falando de ruído, você está falando de eletricidade. Dependendo do agente nocivo é que a gente sabe se a pessoa tem direito ou não à contagem diferenciada, tá bom? Pode mandar pergunta para mim, pode mandar pergunta para mim lá no meu Instagram, pode mandar pergunta pela Acessa, a gente faz outra live se precisar, entre em contato, não vai ficar sem resposta não, pode ficar tranquila, só que eu preciso de mais informações. É a mesma coisa que o INSS faz quando ele precisa de mais informações para conceder ou não o benefício de alguém. Os benefícios que estão dando mais agonia nos trabalhadores brasileiros nesse momento são os benefícios de doença. Esses são os benefícios que a gente chama não programados. Por que eles não são, programados? Porque você tem ninguém programa que vai adoecer, né? Olha, acho que eu vou ficar doente daqui a uns meses. Não funciona dessa maneira. Então, o benefício não programado é um acidente de trabalho, uma doença que você descobre, você precisa de um afastamento, não consegue trabalhar, tem direito a pedir um benefício que a gente chama de não programado. O INSS tem 2 benefícios, entre outros, mas tem 2 benefícios não programados muito comuns, que são muito utilizados pela população brasileira. Quais são? Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tá? O auxílio-doença é um benefício por incapacidade temporária.
descobri que estou com um problema, vou fazer o tratamento, vou me recuperar, vou voltar para o ambiente de trabalho. Então, quer dizer, ele é temporário, eu preciso de um afastamento por um tempo determinado por um médico que está cuidando do meu tratamento, e eu vou me afastar, vou cuidar daquela doença e vou voltar para o ambiente de trabalho normalmente, curado ou já com aquela doença resolvida, restabelecido do meu problema. E nós temos o benefício por incapacidade definitiva, que são aquelas situações que a pessoa não tem condição mais de voltar para o ambiente de trabalho. Ela está com uma doença muito grave, ou num estágio muito avançado, ou que ela não tem perspectiva de cura naquele momento, tá bom? Esses benefícios, gente, são os que estão dando mais problema no INSS agora. Por quê? Esses benefícios precisam de perícia médica. Não é o servidor do INSS concursado que vai analisar a documentação. Ele não vai olhar o seu atestado e falar assim: vou dar 3 meses de benefício para o fulano e 6 meses para o ciclano. Não funciona dessa maneira. O que o INSS faz? O servidor recebe o requerimento, encaminha aquele requerimento para uma pessoa que vai ter formação médica, ou um médico do trabalho, ou um médico especialista. E esse médico costuma receber lá os segurados em perícias que são conhecidas por serem perícias muito superficiais, perícias de 5 minutos. Eu trabalho com isso no meu escritório, sei que as pessoas têm muita dificuldade no momento da perícia médica, porque os peritos, já cansei de ouvir pessoas falando comigo: Paula, ele nem olhou na minha cara. Ele nem viu o que eu tinha, ele nem me perguntou o que eu estava sentindo, enfim. Não era para ser assim, gente. Era para as perícias serem feitas com seriedade, para o médico avaliar qual é o problema daquela pessoa e quanto tempo mais ou menos ela precisa para se recuperar. O médico perito, ele está ali para isso, para verificar qual é o problema e quanto tempo, em média, aquele problema precisa para se recuperar e a pessoa voltar a trabalhar. Mas algumas coisas muito graves, por exemplo, a pessoa tem um problema muito grave de inflamação na coluna, a pessoa está com um problema muito grave psicológico, a pessoa descobriu uma doença muito grave, eles não têm previsão de melhora. E aí o perito vai colocar: não tem condição de retornar ao ambiente de trabalho, eu vou afastar essa pessoa de maneira definitiva, vou dar uma aposentadoria por invalidez para ela. Mas as agências estão fechadas. Pois é, as agências estão fechadas, então não está tendo perícia médica. Esse público que eu falei com vocês é o público que mais precisa do INSS, são as pessoas que estão pedindo um benefício previdenciário, mas são as pessoas que estão potencialmente doentes. São pessoas que estão ali exatamente porque estão passando por um momento difícil na vida delas, estão passando por um momento de dor, por um momento de tratamento, e o INSS não pode liberar as perícias, porque senão essas pessoas correm risco de pegar mais uma doença, que é a Covid-19. Então as perícias estão sendo feitas de uma maneira que a gente chama perícia documental. Você que está assistindo a live agora, eu vou deixar a live gravada no canal da Acessa, vou compartilhar no meu canal no Instagram, até no meu Facebook, Paula Assunção, Paula ADV Prof, Eu vou disponibilizar para vocês o quê? Como que você faz esse requerimento? Entra no INSS, coloca lá, requerimento de perícia documental, benefício por incapacidade, perícia documental. Você vai tirar foto, bem legível, tá? Bem legível dos seus atestados, do seu documento de identificação e vai enviar para o INSS através do próprio aplicativo para que o INSS avalie se vai ou não te dar o afastamento. Paula, tá demorando? Tá demorando um pouquinho sim. Por quê? Os servidores estão de home office, realmente eles não estão atendendo o público, mas tem muito serviço para eles fazerem. Então, tem uma certa demora em chegar aquela documentação lá e ter uma resposta. Muito bem, respondeu. Pode ser que você ganhe o benefício e aí o INSS vai fazer o seguinte, ele vai te dar o benefício como um voto de confiança. Olha, eu estou confiando no atestado do seu médico, aqui está escrito que você tem esses problemas, que você precisa de um período de recuperação e eu vou te dar esse benefício. Eu não vou fazer essa perícia em você, eu estou analisando a documentação que você mandou para mim, tá?
E por outro lado, tem alguns requerimentos que ele está dizendo assim, ó, o benefício, a data de afastamento está ruim, não concordo com o laudo, né, o que o laudo está determinando, acho que não é caso de afastamento, preciso de uma perícia presencial, uma perícia, né, sendo feita propriamente dito na agência por um médico perito, e aí essas pessoas estão ficando sem benefício. Isso é muito grave. Por quê? Elas não estão podendo trabalhar, não tem, muitos postos de trabalho estão fechados em virtude da pandemia, e para piorar a situação, elas estão pedindo um benefício no INSS e o INSS está dizendo não. E aí a situação é preocupante mesmo. Calma, tem como recorrer. Pode levar esse caso para a Justiça Federal, pode levar esse caso para a Justiça de uma maneira geral. Né, o INSS negou? Procure uma pessoa que faz, né, trabalho previdenciário, que sabe manejar com o INSS e pede para recorrer, para fazer um recurso, para entrar com uma ação na Justiça. Por quê? Porque você pode ter direito a um benefício e o INSS, por ter analisado na correria muitos pedidos, não concordou com o médico, tem muita negativa saindo, gente, escrito assim, atestado não está legível. Aí não está legível, o que eles estão fazendo? Eles estão negando o benefício. É certo? Não, não é certo. É justo? Não, não é. Mas é o que está acontecendo. Então a gente precisa estar preparado para todos esses problemas. Procure ajuda, né, especializada em relação a isso. É só isso, Paula? Não, o INSS tem uma série de serviços que está sendo disponibilizados online. Hoje mesmo eu fiz uma postagem um pouquinho antes de eu entrar para fazer a live. Por quê? O INSS começou hoje, tá? De repente ele começou, avisou no site que ia fazer e começou a fazer. Postagens no meu INSS dizendo assim, se você tá com benefício pendente, esperando análise de documentos ou esperando cumprimento de exigência, envie o seu documento para o INSS através do aplicativo. É seguro? Sim, o aplicativo do INSS é seguro, mas não é para todo mundo mandar documento de uma vez só. São só as pessoas que estão com um requerimento em aberto esperando um cumprimento de exigência. Ou seja, o INSS pediu algum documento e a pessoa não levou. E como a agência do INSS não tem previsão de abrir, o que o INSS está fazendo? Manda por aqui mesmo, manda online, manda a foto do documento, que a gente vai tentar dar andamento a esses pedidos. Se as pessoas ficarem esperando a agência do INSS abrir, vai demorar ainda mais. Então, a agência está tentando resolver o problema dessas pessoas. Só que tá todo mundo super preocupado. As pessoas que ganharam o benefício estão achando que tem que mandar alguma coisa para lá. Estão preocupadas achando que se não mandar alguma coisa o benefício vai ser suspenso. E não é isso, gente. São as pessoas que estão com pedidos em aberto e tá faltando mandar um documento para lá. O INSS pediu alguma coisa que você ainda não mandou. E aí sim, essas pessoas estão pedindo, falam, né? Vai digitalizar o documento e enviar para lá para agilizar o serviço. Isso é uma outra coisa que vocês devem estar se perguntando. Paula, tem previsão de abrir, né, o INSS, a Justiça Federal, o pessoal que trabalha nessa área, tem alguma data, tem alguma esperança para nós, né? Não, a gente ainda não tem uma data certa para abrir. O INSS ia abrir essa semana, não pôde abrir, fez um outro protocolo de retomada das atividades com previsão para agosto, para dia 3 de agosto retomar as atividades, começar aos poucos, com poucos atendimentos, inicialmente só serviço interno, depois, né, receber documentação e muito devagar a realização das perícias, porque as pessoas possam ser avaliadas se realmente têm direito ou não ao benefício, tá? As agências do INSS fechadas estão fazendo falta, principalmente para aquelas pessoas que ficaram muito conhecidas por conta do auxílio emergencial, que são aquelas pessoas que são chamadas de invisíveis, né? As pessoas que não tinham cadastro, que não estavam documentadas, que não existiam para a Previdência Social. Por quê? Porque o governo utilizou o cadastro da Previdência Social para poder liberar o auxílio emergencial de R$600. Quem não tinha cadastro, né, na Previdência, saiu no prejuízo. O governo falou, não sei quem é, não tenho como te encontrar.
e por conta disso, essas pessoas não conseguiram auxílio emergencial. São geralmente pessoas que têm muita dificuldade com a parte de internet, com aplicativos de telefone, e pessoas que moram na rua, não têm seus documentos completos, têm muita dificuldade de conseguir até a segunda via dos seus documentos, e por isso estão realmente na ala dos invisíveis. Mas o governo sabe disso, as agências estão tentando resolver esse problema. E nós que trabalhamos na área também. Porque se você conhece alguém, você mesmo está assistindo a live agora, eu conheço alguém que deveria ter recebido o benefício, não conseguiu, foi negado, ajude a pessoa, indique alguém que faça, né, a advocacia previdenciária, que possa auxiliar, retirada desses documentos, que possa auxiliar que essa pessoa faça o requerimento, porque ela, às vezes o INSS não tem mesmo o cadastro dessa pessoa e por isso que ela não recebeu o benefício. Tá? E os outros benefícios, Paula? A aposentadoria, o auxílio-doença, o que o INSS está olhando nesse período de pandemia, com essa confusão? O que ele está dando preferência? Está dando preferência para os benefícios de afastamento mesmo. São os auxílios-doença, claro, porque as pessoas estão doentes, não estão conseguindo trabalhar. As aposentadorias por invalidez, mais uma vez, pessoas doentes que não conseguem trabalhar, então o INSS precisa avaliar se esses benefícios são ou não devidos. Os benefícios de prestação continuada, para quem não sabe, um benefício de prestação continuada é o que a gente chama de LOAS, no popular, né? É o benefício para o deficiente, o benefício para o idoso, aquela pessoa que não tem condições, né, de manter a sua própria subsistência, ela não tem condição de sustentar, ela não mora com nenhum familiar, ela não tem uma renda, ou então ela tem o que a gente chama de uma renda abaixo da miserabilidade, que significa ter menos de 1/4 do salário mínimo para sobreviver. E essa pessoa pode pedir esse benefício assistencial, que é o INSS que cuida dele. Então, por conta disso, esses benefícios são as prioridades dos servidores. Eles precisam dar andamento para essas pessoas. Os salários maternidade são as pessoas que estão ganhando seus filhos, né, durante essa situação pandêmica, pessoas que acabaram de adotar e também têm direito ao salário maternidade em virtude da adoção. Então, são situações que o INSS não pode deixar essas pessoas esperando, elas estão esperando esses benefícios para organizar a sua vida. Tá demorando muito, isso é um problema, né? Tá demorando muito, o INSS não tá avaliando o meu pedido, sofrimento é eu entrar no aplicativo do INSS e o benefício tá escrito assim, em análise, né? Você não sabe se a notícia é boa, se a notícia é ruim, tá só em análise, pois é. Tá demorando, gente, por conta desses elementos que eu tô falando com vocês. Muitos pedidos, muita documentação para os servidores analisarem. O INSS já vinha numa diminuição bem grande dos seus servidores por conta das aposentadorias dos seus servidores. Há quanto tempo não tem concurso para trabalhar no INSS? Muito tempo. Então, os servidores estavam se aposentando, ficaram com medo da reforma da Previdência que teve o ano passado. Quem me acompanha aqui na Acessa.com viu que eu fiz várias matérias sobre isso. Teve reforma da Previdência, mudou as regras da aposentadoria, ficou mais difícil se aposentar, né? E aí o servidor também estava preocupado com isso, ele aposenta pelo INSS, ele não tem uma outra regra de aposentadoria, ele correu e pediu sua aposentadoria. Não entraram servidores novos, então o que aconteceu? O sistema ficou muito sobrecarregado. E é por isso que o serviço demora tanto. Bom, não era o ideal, claro que não. Tá demorando demais? Mais uma vez, tem jeito, você pode levar qualquer demanda ao judiciário. Você precisa primeiro passar pelo INSS, esperar que o INSS avalie o seu pedido, diga sim ou não, tanto faz, e depois, se você não concordar com o resultado, você pode judicializar a questão, se for o caso, tá? Bom, uma coisa interessante que eu gostaria de abordar aqui com vocês é a situação que a gente está vivendo mesmo, né? A live, ela cumpre essa finalidade de ser uma informação muito atualizada do que a gente está passando. O governo
prorrogou a portaria que deu a possibilidade de manter a suspensão dos contratos de trabalho. As pessoas que foram demitidas podem ser recontratadas sem que isso signifique indício de fraude, porque não sei se, né, todos que estão assistindo a live sabem que você mandar o funcionário embora e contratar alguns dias depois significa para o Ministério do Trabalho, né, que ali parece que tem alguma coisa errada sendo feita. Então, o que você tem? O governo liberou porque viu que, infelizmente, nós não conseguimos controlar o vírus e nós não temos como abrir a economia nesse momento. Eu estou trabalhando de casa, muita gente na Acessa.com está trabalhando de casa, a gente não parou, mas a gente está trabalhando dentro de casa, para quem é possível fazer isso, né? Muito bem. E aí vem a mesma questão. A pessoa está lá, né, está trabalhando, teve, né, que ir ao local de trabalho para desempenhar suas funções. Muito bem. Caiu, machucou, aconteceu alguma coisa, né, teve um acidente de trabalho. Como que funciona essa questão do acidente de trabalho? Vou falar para ambos os lados, tanto para o patrão quanto para o empregado. Nossa função aqui, né, é bater um papo sobre os benefícios. Então, vamos lá. Funcionário se machucou no ambiente de trabalho, levou um tombo, passou mal, aconteceu alguma coisa, né, a máquina quebrou e te machucou, você vai comunicar imediatamente, né, ao seu superior, ao seu patrão, a pessoa que está encarregada ali do seu ambiente de trabalho e vai ser encaminhado para um posto de saúde, fazer, né, um atestado do que aconteceu e a empresa automaticamente vai abrir o que a gente chama de comunicação do acidente de trabalho, a CAT, que é para mostrar o quê? Olha, essa doença ou esse acidente aconteceu no horário de trabalho do meu colaborador. E é por isso que eu estou reconhecendo que esse problema veio dentro do ambiente de trabalho, ou por culpa, né, do trabalho que ele faz, ou por causa de alguma coisa que aconteceu que a gente não consegue controlar. A máquina estragou, soltou alguma coisa, machucou alguém. Não tem muito como a gente controlar os acidentes, não é mesmo? Por isso que eles se chamam acidentes. Muito bem. Essa pessoa vai dar entrada no mesmo requerimento que todo mundo. Benefício por incapacidade, perícia através dos documentos, perícia documental. Não é rápido, tá? Não é rápido. Então, é importante que a pessoa informe ao seu patrão, né? Informe a ele, olha, o que aconteceu? Ó, eu caí, tá aqui meu atestado. Um atestado ou mais de um atestado que supere 15 dias de afastamento é encaminhado para o INSS. Menos de 15 dias de afastamento é o próprio patrão que custeia esse afastamento. Então, aconteceu alguma coisa, você precisou ficar em casa 5 dias sem trabalhar, não é em home office, é sem trabalhar, que você está de atestado, tá? Você está se recuperando. O período de benefício, né, o período de afastamento é o período para o funcionário fazer repouso, para o funcionário estar cuidando da sua saúde para se restabelecer de novo e voltar para o trabalho. Muito bem. Ó, comunica o patrão, entrega o atestado, não some, não desaparece, não para de atender o telefone, pura e simplesmente, porque se o patrão não sabe que você está de atestado, ele vai te dar falta. Simplesmente ele vai falar, não veio trabalhar, vou dar falta, não é mesmo? Então, muito bem, tem que avisar para ele. O atestado até 15 dias, ele não vai descontar os seus dias e ele não vai te mandar para o INSS. Não vai. Até 15 dias o patrão fica com esse custo. Paga para você ficar em casa repousando e melhorando a sua saúde para voltar a trabalhar. E o contrário, né? Ó, atestado superior a 15 dias, a partir do 16º dia. Então, você foi lá, pegou um atestado de 10 dias, não melhorou. Foi lá de novo, mais um atestado de 10 dias. Pronto, 20 dias. O que o patrão vai fazer? Se a empresa for grande, se a empresa tiver um departamento de RH ou de departamento pessoal, a empresa, ela mesma vai marcar, né? Vai encaminhar a sua documentação para o benefício por incapacidade, afastamento, mandar a documentação para a perícia documental. Se a empresa for pequena, se a empresa for muito familiar, muito simples, não tiver uma pessoa para fazer isso, ela vai falar assim, ó, meu contador faz isso para você, ou você mesmo marca a sua perícia. Tem que mandar a documentação e aguardar.
É importante, às vezes, você conversar com a empresa, né, nesse meio do caminho, porque você pode até se recuperar antes mesmo do INSS fazer a perícia em você. Pode ser que você mande a documentação, o INSS não dê uma resposta rápida e você já esteja se sentindo melhor, fala, não, eu quero voltar ao trabalho. Então, negocie com o seu patrão, informe a ele o que está acontecendo, fala, olha, eu quero fazer uma perícia de retorno ao ambiente de trabalho para mostrar só que aquele período que eu fiquei, eu não tinha condição mesmo de trabalhar, mas agora eu já tenho condições, eu quero voltar ao ambiente de trabalho porque eu estou sem receber, né? Porque eu já estou melhor, não quero ficar nessa condição. E aí você volta ao ambiente de trabalho, tá bom? E para o patrão, o que eu posso passar, né, para os contratantes, para as pessoas, os empregadores que estão preocupados, é pandemia, a situação financeira não tá fácil, o que eles podem fazer nesse momento? Mesma coisa, as pessoas acham, assim, a Paula trabalha com o INSS, então a Paula só faz, né? A Paula só faz previdência social para pessoa física, né? Só gente que quer se afastar, só gente que quer pedir benefício. Não, as empresas também podem ter um departamento, né, que cuide da parte previdenciária e empresarial. Por exemplo, não aconteceu aquele acidente de trabalho, a pessoa não machucou no ambiente de trabalho, você não concorda que aquela lá é uma doença ocupacional? Você pode também contestar, né, a análise do perito e falar assim, não, olha, eu sou gestor da empresa, sou preposto da empresa, não concordo que houve um acidente de trabalho, entendo que que essa doença não tem nenhuma relação com o ambiente de trabalho, por isso eu quero contestar. É possível fazer, tá, gente? Então, para ambos os lados, cabe argumentação. Eu mesmo já fiz o caso de uma moça que estava se sentindo mal, ela tinha problemas de depressão, ela trabalhava num posto de gasolina, o posto de gasolina me contratou para mostrar o quê? Que ela não teve, né, o desenvolvimento da depressão, nem o agravamento da depressão oriundo do trabalho no posto. Não foi trabalhar no posto que causou aquele problema nela. Tá? Então, por conta disso, eu fiz essa defesa. Não, olha, posso. E a gente conseguiu provar para o INSS que não era caso de um benefício acidentário. Então, a pessoa não ficou sem benefício, tá? Frisem bem. Tá falando assim, nossa, né, que pessoa desumana vai deixar a pessoa sem benefício precisando? Não, de jeito nenhum. A pessoa vai receber o benefício, que inclusive é no mesmo valor, não muda nada, tá? As consequências de receber um benefício acidentário são estabilidade no trabalho e a obrigação que a empresa fica de continuar depositando fundo de garantia para aquele cidadão. Não tem outra consequência, né, para essa pessoa. O auxílio-doença dela é igualzinho o auxílio-doença de uma pessoa que torceu o pé caminhando na rua Alfield. Passeando lá, vendo as lojas fechadas, torceu o pé naquela calçadinha, né, que solta aquelas pedrinhas toda hora, pediu um afastamento, é o mesmo valor de uma pessoa, né, que tá trabalhando, é calculado da mesma maneira, tá? Não faz diferença para aquele trabalhador. Faz diferença no ambiente de trabalho dela. Ela vai ter estabilidade e ela vai ter os depósitos do fundo de garantia dela continuam sendo feitos, porque a empresa vai continuar com ela, né, dentro do seu quadro de funcionários, tá bom? Então, eu gostaria de passar essas informações para vocês saberem como que a gente lida com esses benefícios, saberem que vocês, né, não estão perdendo direitos quando a gente contesta alguma coisa, que a empresa também não tem que ficar refém dessa situação, morrendo de medo da pessoa, né, aparecer com um benefício acidentário e vice-versa. Uma coisa também que tem funcionado muito, gente, né, durante a pandemia, o pessoal está acompanhando aí, eu tenho feito várias lives, todas as semanas eu tenho feito alguma, conversando com o pessoal sobre a importância da mediação, da negociação. A pessoa está aguardando a liberação de um benefício, a empresa, né, pode colocá-la num trabalho em home office, pode colocá-la numa licença, pensar uma maneira de auxiliar aquela pessoa, ainda que momentaneamente, tá? Então, a gente tem essas possibilidades e existe para ambas, né, as partes essa possibilidade. Vamos continuar. Paula, fiz o pedido do benefício, o INSS negou. Já chegou a comunicação que o meu benefício foi
negado. No requerimento vai aparecer assim, 30 dias o prazo para o recurso administrativo. Eu devo fazer o recurso administrativo? Faço o recurso do INSS porque recebi uma resposta negativa a um pedido meu? Olha, isso varia muito de situação para situação. Às vezes o INSS, pasmem, vocês vão falar isso não acontece, mas isso acontece. Às vezes o INSS faz uma conta errada. A pessoa tem 20 anos de trabalho e o INSS faz a conta e diz que ela tem 10 anos de trabalho. Pode acontecer? Pode. Se isso acontecer, se for uma questão matemática que você consegue facilmente comprovar, eu acho interessante fazer o recurso sim, porque é uma coisa simples que não vai atrasar a sua vida. O restante, gente, se você precisa de análise de PPP, se você precisa de análise de tempo que você trabalhou e que o INSS não está reconhecendo, se você está querendo contestar a análise do perito porque disse que o seu atestado médico não está bom para afastar, tá? E por isso, você acha que tem direito sim ao afastamento e o perito acha que você não tem direito ao afastamento e você quer contestar isso. Essas informações tem que avaliar se vale mesmo fazer o recurso administrativo. Por quê? O recurso administrativo pode demorar muito tempo, tá? E o recurso administrativo, você não tem muito como acessar, informações. O processo vai para recurso, você tem que aguardar ele ser julgado. Isso me incomoda um pouco, eu fico sem saber o que está acontecendo, não gosto, então não é sempre que eu utilizo o recurso administrativo. Mas às vezes é o melhor caminho. Avalie quando é a melhor maneira de entrar ou não, tá? Com o recurso administrativo, quando o INSS disser não para algum requerimento seu, tá? Vamos continuar. Há um tempo atrás tinha uma espectadora aqui assistindo a gente falando assim: Paula, eu fico o dia inteiro no telefone e isso você acha que não tem direito a nada? Bom, o que ela quis dizer, quando eu perguntei sobre os agentes nocivos e ela falou que ela ficava o dia inteiro trabalhando no telefone, seriam aspectos psicológicos ou às vezes até uma questão ergonômica. Uma coisa que tá pegando muito pra gente é que a gente foi colocado para trabalhar em casa e a gente não trabalha num local adequado. Tem barulho, tem cachorro latindo, tem televisão passando alta, tem criança correndo, fazendo suas atividades. A gente não tá numa cadeira ergonomicamente correta, às vezes a gente não tá numa mesa confortável para trabalhar. Então, toda essa situação também tem que ser avaliada. Às vezes, você não se acidenta no trabalho, mas o trabalho te causa alguma doença. Uma hérnia de disco, um problema de saúde na coluna, alguma coisa assim. Então, você precisa acompanhar essas condições. E o fato de estar trabalhando em casa não significa que simplesmente você tem que cumprir o seu horário sentindo dor e sem condições de trabalhar. Você tem que passar isso para o seu patrão, às vezes fazer alguma adequação, trazer alguma estrutura da empresa para casa, para quem é possível fazer isso. Muita gente está fazendo rodízio, principalmente os escritórios, contabilidade, advogados. O que o pessoal faz? Trabalha uma equipe essa semana, na outra semana essa equipe vai para casa, a outra vem para trabalhar, exatamente porque o ambiente de trabalho ele é projetado para o trabalho. Via de regra, ele vai ter condições melhores para você trabalhar. Então, fique atento a isso, tá? O direito previdenciário cuida de tudo isso. A gente cuida de todas essas análises do ambiente que a pessoa está trabalhando e das doenças dela. Outra coisa, até o nosso tema. E o restante dos benefícios? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. A gente pode marcar uma outra live para conversar sobre isso. Eu posso falar para vocês o que a reforma da Previdência mudou, tá? Sobre esses benefícios. Mas, basicamente, a aposentadoria por idade mudou muito pouco, passou a ser com 62 anos para a mulher, 65 para o homem, com 15 anos de contribuição para quem já estava vinculado ao INSS antes da reforma da Previdência, e a aposentadoria por tempo de contribuição, como a gente conhecia antes, que era só trabalhar, fechar o tempo e não precisava preocupar com a idade, essa a gente não vai ver mais.
nós temos algumas regras de transição para as pessoas que estavam trabalhando quando a reforma da Previdência foi aprovada, e nós temos as pessoas que não tinham muito tempo e agora vão ter que se adaptar, vão ter que completar não só o tempo de serviço, mas também a idade, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma informação, estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Os benefícios, então, continuam normalmente, podem fazer o pedido. O aplicativo do INSS é bem simples de mexer, é bem seguro. Cuidado, não passem informações, né, para outras pessoas. Recentemente, uma cliente e eu quase fomos pegas em um golpe. Eu estava cadastrando o INSS digital dela, uma pessoa hackeou o celular dela e pediu que eu passasse o código para ele, tá? O código que chegou no meu telefone, um código, e ele pedindo, né, para que eu enviasse o código para ele. Com esse código ele teria hackeado o meu telefone também, não só o da minha cliente, ele estava se fazendo passar por ela para poder conseguir o código, então é preocupante, fiquem atentos, né? O INSS não liga para as pessoas para pedir informações, o INSS não pede para as pessoas passarem número de conta, número de banco, tá? Fiquem atentos a isso. E com as agências fechadas, os benefícios que estão sendo concedidos estão sendo avisados pelo aplicativo. Entra no aplicativo e vê lá se tem benefício concedido ou não. As cartas de aposentadoria estão chegando normalmente, tá? Então, quem está se aposentando em meio à pandemia, está tendo essa notícia boa, fechou o tempo para aposentar, pode aposentar. Está chegando as cartinhas para as pessoas, para que elas vão ao banco para receber. Não é o INSS, tá? Que faz as transferências bancárias, é tudo no banco. Então, essas coisas a gente tem que ter muita atenção. Eu fico, né, fazendo a coluna, informando algumas coisas para vocês pelo site da Acessa.com. Vou fazer umas outras lives. Podem mandar perguntas, o que vocês têm dúvidas, e a gente vai estar sempre por aqui, conversando sobre o INSS, sobre os benefícios previdenciários, sobre o que a gente pode fazer, tá? Para a vida não parar. Nós estamos em casa, mas o INSS está funcionando e a gente vai fazer ele funcionar para garantir os direitos sociais das pessoas que precisam, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que assistiu a live, que vocês tenham gostado do tema. Podem fazer as perguntas à vontade, se não der tempo de responder por aqui, eu vou responder depois no direct ou no Facebook, sem problemas. E qualquer coisa, mandem suas dúvidas que eu posso escrever para a coluna da Acessa.com, colocando novidades também de previdenciário para vocês. Bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada.